Olá, tudo bem? O meu nome é doutora Carolina Medaglia, eu sou médica, ginecologista e obstetra. E o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo da semana passada, em que a gente falou sobre os diversos tipos de métodos contraceptivos hormonais disponíveis no nosso mercado. A gente falou das pílulas, a gente falou do injetável, do adesivo e do anel. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre os métodos contraceptivos de longa ação, ou LARCs, como a gente chama eles em inglês. O que quer dizer métodos contraceptivos de longa ação irreversíveis? São métodos que duram muito tempo, e esse tempo pode durar de 3 a até 10 anos, e eles são reversíveis, ou seja, uma vez que você tirou, eles não são definitivos como a laqueadura. Você tirou eles param de fazer o efeito. Então, você pode usar, você vai ficar protegida por um bom tempo, mas no momento que você resolver engravidar, esses métodos param de funcionar automaticamente. Então, quais são os métodos contraceptivos de longa ação que nós temos no mercado e por que, doutora, indicar eles? Simplesmente porque eles têm um padrão de efeito adverso muito menor do que as pílulas ou o adesivo ou o anel, que são métodos combinados que têm o estrogênio. Nesses métodos de longo prazo, vocês não têm risco de trombose. Assim como quem tem enxaqueca pode usar, eles não influenciam na questão do libido, eles não influenciam nas questões das varizes que tanto incomodam as mulheres. E juntando-se a isso, tem o fato de que a taxa de gestação com esses métodos é muito menor, a taxa de gravidez não planejada. E por que isso acontece? Porque basta uma vez eles serem colocados na paciente, eles estão funcionando. É óbvio que a paciente tem que fazer a manutenção, se ela optar por um DIU, por exemplo, mas eles têm um índice de falha muito menor e a mulher se sente muito mais segura com ele. Então, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o implante, que é o Implanon, e os diferentes tipos de DIU. Eu vou começar falando para vocês sobre os DIUs de cobre, né? Embora o DIU de cobre não seja um método hormonal, como foi isso que a gente veio falando até agora, o DIU de cobre é o único método não hormonal que é realmente efetivo. A chance de você engravidar com um DIU de cobre é 8 em cada 1000 mulheres, ou seja, então é muito baixo, né? E aí os DIUs de cobre, a gente tem algumas variações entre eles e eu vou mostrar aqui para vocês. Uma alternativa ao DIU de cobre tradicional é o DIU de prata, tá? O DIU de prata ele tem um formato um pouquinho mais diferente, como vocês podem ver aqui, e ele tem uma duração menor também, ele tem uma duração de 5 anos, tá? E tem esse outro DIU aqui, que é o DIU que a gente chama de formato ômega, tá? Que vocês podem ver que ele tem um tamanho menorzinho, a gente chama ele de mini DIU, né? No geral, todos os DIUs, eles podem aumentar o fluxo menstrual. Então, uma paciente que tem muita cólica, que sofre com isso, o DIU de cobre não é a melhor opção, tá? Agora, uma paciente que tem um fluxo normal, que tem um fluxo tolerável, ele é uma ótima opção. Se você optar pelo T tradicional, ele vai durar de 10 anos. Algumas pacientes estão optando pelo DIU de prata, porque a prata, ela, embora ele seja prata com cobre, a prata dá um efeito estabilizador nesse DIU, e aí ele pode causar uma irritação do útero menor, né? E a descamação do útero vai ser menor, né? Então pode dar menos sangramento. Só que isso é só uma teoria, a gente ainda não tem estudos que comprovem que se a gente for comparar o DIU de prata com o DIU de cobre, ele realmente dá menos sangramento quando comparado ao cobre. E a opção do mini DIU, o mini DIU ele é um DIU que é para mulheres que têm úteros pequenos, então algumas que nunca tiveram filhos, que têm úteros menores de 6 centímetros, elas se adaptam melhor com esse DIU. Aí ele também é uma opção que, como vocês podem ver aqui, ele tem essas garrinhas aqui, e ele também é uma opção para aquelas mulheres que já tiveram expulsão de algum DIU, porque esse aqui, ele tem, essas garrinhas dão um efeito mais aderente ao útero, então teoricamente ele teria menos expulsão também. Bom, saindo um pouco do mundo dos DIUs de cobre, a gente pode falar sobre os DIUs hormonais. Hoje em dia no Brasil a gente tem 2 tipos de DIUs hormonais, é o Mirena e o Kyleena, que chegou recentemente. Ambos têm duração de 5 anos, ambos diminuem o fluxo, né? Então eles são indicados para aquelas mulheres que sofrem de cólica, ele é uma boa opção,
tá? Ou que mulheres que por opção pessoal não querem menstruar, eles são uma boa opção, né? O Mirena, hoje em dia, a gente acaba preferindo mais para pacientes com adenomiose, com endometriose, com úteros grandes ou sangramentos muito intensos. Ele pode fazer um controle maior. Enquanto o Cailina, a gente acaba optando por mulheres que nunca tiveram filhos ou têm medo da colocação, porque ele é um DIU mais fino, ele tem uma entrada menor e ele realmente dá menos dor a colocação. Tá? Só para vocês verem aqui, eu vou mostrar os dois DIUs para vocês. A gente tem aqui, ó, esse aqui é o Cailina, esse aqui é o Cailina e esse aqui é o vermelho, é o Mirena, tá? Vocês podem ver que tem uma diferença de tamanho entre os dois. Eu tenho até mais vídeos sobre isso ali no meu Instagram mostrando, tá? Mas vocês podem ver aqui, ó, tem uma diferença de tamanho. O Cailina é menor, embora no vídeo pareça pouca coisa, essa pouca coisa dentro do útero faz uma diferença bem grande. E o último método que eu tenho para falar para vocês é o Implanon. O Implanon é esse implante aqui, contraceptivo, que ele é colocado aqui no antebraço e ele tem duração de 3 anos, certo? Ele tem um aplicador especial, que é esse aqui, certo? E a gente entra rente ao braço e coloca, tá? O Implanon, ele faz um efeito muito parecido com o do DIU que eu tava comentando, com o do DIU hormonal que eu tava comentando aqui com vocês. Mas a diferença é que ele dura um pouco menos, que são os 3 anos, e ele acaba sendo uma ótima opção em mulheres que têm medo de colocar o DIU por causa da dor, ou que já tiveram uma expulsão por DIU, né? Ou mesmo mulheres virgens que precisam colocar um método para diminuir fluxo intenso, né? E quem tem malformação uterina também é uma boa opção por Implanon, certo? O padrão dele de redução de sangramento é muito semelhante ao do Mirena e ao do Cailina, né? Então muitas vezes acaba sendo uma escolha mais pessoal da mulher do que propriamente uma escolha médica, certo? Então era isso. Esses são os métodos contraceptivos de longação. Eles são o futuro, tá? Daqui para diante a tendência é que a gente veja cada vez mais mulheres optando por esses métodos, inclusive em países como os Estados Unidos ou mesmo na Europa, a gente já vê uma diminuição do índice de gravidez não planejada. Lá esses métodos estão sendo usados muito mais amplamente que aqui no Brasil, tá? Vocês podem deixar as dúvidas nos comentários. Assim como se vocês me ajudam bastante se vocês derem um like nesse vídeo. Acabou que ele ficou um pouco extenso, e então eu prometo que eu vou destrinchar ele mais, eu vou fazer vídeos falando exclusivamente de cada um, tá? Efeitos adversos, vantagens, desvantagens, mecanismo de ação. A gente vai fazer videozinhos mais curtos, então aguardem, tá? Na próxima sequência eles vão estar aqui no canal do YouTube para vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.